Thaís, com você. Bom, vamos lá. Oi, gente, obrigada por quem está aqui acompanhando, né, nossos reuniões, nossos encontros diários. Bom, meu nome é Thaís, eu faço parte aqui do time da Liga dos Agilistas e o assunto que a gente trouxe hoje para falar um pouco é sobre métricas, né, como usar métricas a favor dos times. Eu tenho conversado com os colegas de trabalho, tanto aqui da Liga como de empresas que eu passei anteriormente, e entendendo como é que está a situação das pessoas, né? Se todo mundo já se adaptou a esse modelo de trabalho, como que está sendo feito o acompanhamento. Para alguns está mais fácil, de alguma forma as empresas já tinham algumas opções de home office, das outras já foi por um susto, né? Mas depois de um mês a gente já conseguiram organizar um pouco sua rotina de trabalho, né? E para o agilista a gente está sempre buscando melhoria, né? Melhoria contínua. Então, dentro de métricas, a gente já usava elas para ter um entendimento das coisas que estavam acontecendo para buscar melhoria. Nesse trabalho de home office, ela se torna ainda mais importante, né? Porque a gente precisa acompanhar as coisas para propor novas soluções, novos caminhos. Métricas não deve ser novidade, né, para um SM, para um Agile Master. Então, a gente tem uma coleção enorme de métricas e o meu objetivo hoje aqui não é muito ensinar como fazê-las, o que elas devem entregar, mas se alguém tiver interesse nisso, a Liga tem treinamento sobre métricas. Mas comentar um pouco como as métricas podem apoiar o time, né? Então, existem métricas da empresa, onde ela sabe o resultado que ela precisa alcançar, existem métricas de negócios, existem métricas do cliente. Então, existe uma infinidade de análises que podem ser feitas para colaborar para o desenvolvimento de um produto ou da empresa. E aí, né, como eu geralmente estou trabalhando em empresas que estão começando com desenvolvimento de agilidade, né, eu trouxe aqui uma abordagem do que a gente não deve fazer com métricas. Porque geralmente a gente tem uma ansiedade muito alta no começo, né, de querer apresentar resultados, montar status de como as coisas estão andando e provar para a companhia se o caminho que está sendo tomado é o ideal, mas acabam acontecendo muitos equívocos nesse momento, né? E um dos principais que eu enxergo é métricas que não têm propósito, né? Então, a empresa, de repente, tem ferramentas, às vezes lá o Gira, um Trello, um Azure, tem vários indicadores que a ferramenta já traz sozinho. Thiago, tem como você desligar o microfone de alguém, por favor? Então, as métricas que não tem propósito. Então, tá lá na ferramenta e, de repente, não serve para muita coisa, porque as pessoas não param para analisar as informações que estão lá, né? Outra coisa que, às vezes, eu ouço os líderes tentando entender é a comparação de time. Que time que eu tenho que é melhor? Que time que é mais forte, né? E a competitividade entre times também não colabora com o ágil, né? Mesmo porque as empresas, os times, os produtos não são os mesmos. Então, não estão desenvolvendo a mesma linha de código, a mesma entrega. As pessoas que fazem parte do time não têm muitas vezes as mesmas especialidades. Então, é uma conta que não dá muito certo de tentar comparar o time. Métricas individuais, então, acho que é um tiro no pé ainda maior, né? Vamos comparar quanto cada pessoa entrega. Às vezes, a qualidade maior da pessoa é as ideias que ela tem e não tanto de código que ela entrega. Então, devem existir, né, os gestores devem estar preocupados em entender realmente a performance de um funcionário, de um colaborador de uma outra forma, não tentando comparar a métrica de um com o outro. E aí, como eu já comentei, né, não analisar, tá lá, se algum dia alguém pega, eu tiro aqui um extrato, entrego, mas não sei realmente o que fazer com as métricas.
E também uma situação que é comum e a gente dentro do ágil tenta eliminar são situações de comando e controle, né? Então já que semana passada você tinha 20 pontos, nessa você vai ter que entregar 30. Não é assim que a gente consegue melhorar a produtividade do time. Bom, uma coisa que é importante é fazer perguntas, né, para começar a usar métricas, né? Então, qual que é o propósito da métrica que eu vou utilizar? O que que eu preciso aprender, né? É importante eu saber o capacete do time? É importante saber a quantidade de tarefas que ele entrega? É importante. Mas se eu não tiver um propósito para essas informações, eu não vou conseguir ter muita evolução, né? Então, se a gente tem gargalo no processo, onde que está, por que que ocorre, se a gente tem problema na equipe, a gente termina as coisas que a gente consegue, que a gente termina as coisas que a gente começa sempre, né? Então, são situações que a gente precisa parar para fazer perguntas, né? E a gente também tem um costume, né? Eu que sou mais dos anos 80, a gente não pode muito expor problema. No ágil é o contrário, né? É importante a gente tirar a poeira debaixo do tapete, pôr o bode na sala, as expressões que a gente usa aqui dentro do ágil, porque se a hora que a gente encontra o problema, a gente vai encontrar um caminho para mudá-lo, né? E não esconder. E uma oportunidade que eu vejo quando a gente começa a trabalhar com métricas além de expor problemas, tentar buscar a solução e falar a verdade, né? Uma oportunidade que eu vejo aqui dentro do trabalho do home office, no momento que a gente estava trabalhando dentro do escritório, era comum a gente achar que o escritório cheio, todo mundo cumprindo a carga horária, trabalhando 8 horas por dia, aquela tela preta subindo código adoidado, significava que as pessoas estavam trabalhando, né? Mas agora a gente não está vendo essa produção para dizer que está trabalhando. Como que a gente começa, então, a trazer essa sensação, esses números, esses resultados, para ver que sim, as pessoas estão na casa delas, mas a gente está performando, né? Através de métricas. Então, as métricas, elas devem responder as perguntas que forem bem feitas. Agora, falando um pouco quais métricas usar, né? Para que serve métrica? Métricas serve para reduzir incertezas. Então, saber seu capacity, quando você vai entregar, o que você tem, o que falta no seu time. As métricas te ajudam a responder essas questões para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade. Então, eu separei aqui em 3 grupos, métricas de processo, né? Então, todas aquelas métricas famosas que a gente já sabe que existe, quanto tempo leva para entregar, quantas tarefas eu posso fazer por raia, como é que está a sequência aqui do meu burn down. Os times também costumam começar a analisar a quantidade de retrabalho que eles têm, os testes automatizados estão suficientes, a gente precisa aumentar, como está a qualidade do código. Essas métricas de processo geralmente são acompanhadas pelo Agile Master para o time, né? Para garantir confiança, velocidade, performance. E esse pacote, ele busca ter um pouco de previsibilidade, né? Garantir, a gente já falou aqui em outro webinar aí com o colega Gabriel, que garantir é uma coisa meio difícil, né? Mas a gente consegue melhorar a previsibilidade. O produto, né? Quais métricas do produto, do negócio, que é muito importante a empresa acompanhar, mas também levar essa informação para dentro do time, né? Como é que está a receita? Quais são os indicadores que o produto apresenta, se está indo bem ou não? Os custos, qual é a estratégia da empresa? Eu tenho um objetivo estratégico. A junção dessas informações é fundamental para que o Product Owner consiga fazer a famosa priorização por valor, né? Então, ele entendeu quais são os gaps da empresa, onde estão as oportunidades, e aí ele vai conseguir direcionar melhor o produto para ser desenvolvido, né? Então, o resultado dessas informações junto do negócio ajuda a gente a ter uns direcionadores mais adequados. Já que as métricas de pessoas, métricas de time, elas devem colaborar para a famosa estabilidade, né? A gente no Ágil fala muito de stable team. Então, entender como estão as taxas de saída, né? Porque quando uma pessoa do time sai,
demora ela se adaptar, aprender todo o trajeto da empresa, as coisas que precisa saber do produto. Então, é importante a gente entender como são essas taxas, como que está o radar de felicidade, de engajamento, de disponibilidade, várias situações que o time precisa entender das pessoas para que juntas a gente também consiga ter confiança na entrega, otimização do fluxo e a famosa melhoria contínua que não sai, né? É o mantra real do ágil, a melhoria contínua, né? Todas essas informações vão fazer com que as equipes se tornem mais estáveis. Quando a gente vem para o mundo ágil, a gente começa a ouvir uns mantras assim, né? Tipo, métricas moldam comportamento. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque se métricas moldam comportamentos, de repente a gente vai começar a mentir, né? Vamos ser enganados, porque se eu tenho que entregar 20, mesmo que dessa vez eu consiga 24, se você quiser 20, é a métrica que você tem. Aumentar throughput e diminuir engine time. Essa também é ótima. Mas eu estou entregando o que precisa ser entregue, ou estou entregando várias coisas que fica até esperando lá eternamente entrar em produção e nunca entra. Um time sem métricas é igual a um carro sem farol em uma estrada à noite. Mas eu sei para onde eu estou indo? Eu sei dirigir esse carro? Então a gente tem que entender de verdade o que está por trás das mensagens, né? Para mim, métricas servem para levantar voo, né? A gente vê um painel de um avião, tem N informações, tem N métricas, instrumentos que precisam ser utilizados para a gente garantir a direção correta, para a gente ter uma previsão da chegada e a gente também quer estar num voo estável, né? E o piloto não está sozinho, né? Ele tem a colaboração ali de um time para que isso aconteça. Então, a métrica, ela não é só do SM, ela é uma métrica, ela é da companhia como um todo, do time como um todo, e todas as áreas de conhecimento que precisam delas para entender e buscar uma direção que faça sentido, né? Que é a tal entrega de valor, que a gente dentro do áudio fala tanto, mas essa sprint tem, qual que é a entrega de valor desse sprint? Tem muitas coisas que ficam bem no ar, assim. E na minha experiência, no meu conhecimento, eu acredito que quando a gente tem a análise desses três ciclos de métricas, a gente consegue, enfim, direcionar para uma entrega de valor. Porque de nada vale eu saber que meu time ele é muito bom no que ele faz, as pessoas gostam de trabalhar aqui, mas o que o cliente espera está lá dentro do marketing. Então, eu vou ter um time de tarifeiro. Tudo que entra aqui, eu consigo entregar com eficiência, né? Que é outra coisa que a gente faz, eficiência ou eficácia. Sim, se eu entrego tudo o que me é solicitado, meu time é eficiente, né? Mas só vai ser eficaz quando ele entregar o que é certo, né? O que lá na ponta é necessário ser entregue. Né? Para a gente não ter aqui um monte de histórias que vai ficar esperando eternamente para subir em produção, porque não era o que era necessário para o negócio e para o cliente. E aqui, encaminhando aqui para o final da minha apresentação, a gente está falando de oportunidades em home office, né? Eu tenho ouvido falar bastante em produtividade, né? Agora nesse momento de home office, e a gente tem que entender como que isso também pode apoiar os times, né? Eu ouvi um podcast da Natália Manha que ela fala sobre métricas de absenteísmo. Então, há um estudo que as pessoas têm trabalhado 1,4 dias a mais por mês trabalhando em home office, porque a gente encontra situações com a nossa família, né, de doença, sei lá, uma reunião na escola que você precisa ir do seu filho e acaba atrasando todo o seu dia, e de repente você estando num trabalho home office, essas ausências, elas são reduzidas. Tem uma outra pesquisa da Universidade de Stanford que fala da melhoria de produtividade em 13%. Essa pesquisa não é nova. Então, quanto que já não deve estar melhor performando com a quantidade de novas tecnologias que a gente tem hoje para executar o nosso trabalho, né? E outras métricas que a empresa acompanha, também não é muito o SM,
mas eles têm os números de quanto podem reduzir de despesas fixas, né? Transporte, aluguel, tudo mais que uma empresa tem que arcar. E outros que também já voltam um pouco mais para o time são qualidade de vida, né? Questões ambientais, né? O combustível está mais barato agora. Quanto de estresse é reduzido na equipe por ela não estar no trânsito, ou por, de repente, ela tem uma situação que ela precisa resolver em casa e ela consegue. Mas também não são só flores, né? Tem alguns indicadores aí dizendo que a quantidade de divórcios tem aumentado, de violência doméstica. Então, acho que o papel do SM também está ali próximo do time mesmo que virtualmente, para entender como que está a situação de cada um. E talvez até ter que solicitar ajuda de recursos humanos para entender a questão de cada um, né? E aqui, continuando abordando as oportunidades de home office, eu acredito que seja importante o SM trazer ainda mais para o dia a dia essas informações, né? Então, comparar o que ele produzia antes no escritório com o que ele está produzindo agora. Porque quando esse momento passar, talvez as empresas mais tradicionais não queiram, né, que a gente continue tendo alguns dias em casa, mas hoje os jovens, né, eles já começam a avaliar as oportunidades de trabalho com que elas oferecem de benefício, né? E home office é um dos principais, né? Então, se uma dica que eu dou para os SMs que ainda não estavam acompanhando essas métricas, começa a fazer agora, né? De repente, daqui a um futuro, você vai falar assim, olha, a gente performava melhor trabalhando de casa. Mas só ter esses números de entrega não é o suficiente, né? Você tem que avaliar essas métricas, como eu já disse antes, para buscar uma melhoria. Então, uma coisa que eu acredito que precisa ser feito também, né, é uma métrica de qualidade de definição do objetivo. Também a gente fala, qual que é o objetivo da sprint? Ele foi entendido mesmo? Se não, qual foi a falha? É de comunicação, por a gente estar agora nesse momento virtual, ou já era uma situação complicada que a gente precisava entender melhor ali com os solicitantes, né? Como é que estão essas interações virtuais? As pessoas estão comparecendo? Você sente que você está falando e a pessoa está olhando para a televisão, para o WhatsApp? Então, entender como é que está o comportamento também vai ajudar o SM a trazer esses resultados junto com o time melhores. Colaboração de informações trocadas. Sentado um do lado, às vezes a gente não precisava nem pedir ajuda, né? O comportamento expressivo da pessoa já sabia que ela estava precisando de algum apoio. E agora, está lá no chat da vida, no WhatsApp da vida, mas as pessoas estão respondendo a contento. Então, mais uma oportunidade que o SM tem ali de montar algum tipo de medição para motivar o time, né? A produtividade a gente já tem falado, né? Tanto desses números de pesquisas, mas entender também como é que estão as métricas de saúde das pessoas. Não creio que seja um grande problema, mas entendo que muitas das pessoas não entendem agora esse modelo de trabalho, elas querem sair, se sentem prisioneiras. Então, entender também como é que está isso relacionado, impactando a produtividade do time, né? E, por fim, se você entendeu que o trabalho em home office tem grandes oportunidades, mas não está conseguindo entregar, de repente você tem que começar a montar ali alguns treinamentos para colaborar com a educação, né, do trabalho em home office. Bom, gente, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Está aberto a perguntas. O que eu puder colaborar aqui, estamos aqui. Muito legal, parabéns, Thaís, obrigado. Já estão chegando as perguntas aqui, ó. Primeira é da Amanda. Sabemos que o pior inimigo da métrica é a meta. No seu ponto de vista, como podemos ter visão se o time está realmente em melhoria contínua ou se está apenas correndo atrás da meta estabelecida? Oi, Amanda. Bom, para mim é essa junção dos três fatores, né? Não adianta a gente ter só a métrica do time se eu não sei o que o cliente está esperando lá do outro lado, né? A junção desses dois vai ter uma meta realmente que seja atingível, né?
Também não é só dizer lá na ponta, eu quero que vocês façam isso, sem ouvir também o lado do time, né? Acho que a colaboração para construir uma meta que seja realmente factível, ela precisa ser o primeiro objetivo dessa meta, né? A colaboração das 3 pontas. Legal, tem uma pergunta da Angélica aqui. Oi, Thaís, bem legal você falar desse tema e muito interessante o modo como você o apresentou. No uso que você tem visto de métricas pelos times, você acredita que as melhores práticas são as escolhidas pelos próprios times? E é comum haver uma evolução do uso de métricas? Quero dizer, os times podem começar com throughput, lead time e depois avançar para métricas mais refinadas? Oi, Angélica. Bom, algumas eu acredito que podem ser escolhidas pelo time, principalmente quando estamos falando de métricas técnicas, ou seja, eles avaliando o próprio trabalho deles, se eles estão tendo muito retrabalho, se o objetivo da sprint foi atingido ou não. Mas eu acho que outras métricas, como o tempo para se levar, o lead time famoso, o throughput, eu acho que eles podem ser padronizados por todos, né? Mas a avaliação precisa ser de acordo com o que cada desafio traz, né? Não é porque time A tem tanto throughput que time B também tem que ter. Eles precisam sentar e entender como que funciona para cada um, né? E assim, sempre ter que buscar melhoria contínua. E beleza, agora a gente tem esses aqui, a gente já entendeu essas, fez o melhor que pôde nessas, vamos trazer métricas mais refinadas, sim. O ágil não chega nunca num estágio de perfeição, né? A gente vai sempre buscar outros caminhos para melhorar. Legal, tem um elogio do Rodolfo aqui, simplesmente maravilhosa a sua apresentação. Uma pergunta do Vitor: qual métrica você indica para medir a eficácia do time? Já que times que ainda não são maduros tendem a ser muito eficientes quando começam a utilizar métricas de desempenho. É o que eu te falei, né? Se você não tiver, que eu te falei não, que eu apresentei aqui, se você não tiver a junção de informações do negócio, você vai continuar sendo eficiente, né? Porque você vai fazer o que o time acreditou ser o caminho ideal, ou que o PO trouxe para a gente, mas só vai ser eficiente mesmo quando você englobar o negócio, né? Aí você vai entender se o que você entregou trouxe um resultado positivo, se o caminho que você está seguindo junto com a organização e com as prioridades do PO está melhorando os resultados da empresa. Muito bem. Agora, Thaís, para aquelas empresas que insistem em utilizar métricas que, quando a gente olha mais a fundo, elas não são métricas ágeis e tampouco levam os times a ganhar velocidade e também não direcionam entrega de valor. Que orientação passar para essas empresas? Bom, gente, a gente precisa buscar métricas que realmente, no primeiro momento, pode parecer um pouco difícil de implementá-las, mas se as que você está fazendo hoje em dia também não te ajudam, é melhor você buscar uma alternativa, né? Eu aconselho que vocês têm muito material na internet, né? O porquê não usá-las? A gente mudou de forma de trabalho, né? Então, buscar uma outra alternativa com certeza vai te trazer mais insights para você não ficar preso num castelo de mentiras, que a gente costuma dizer. Muito bem. Tem aqui um elogio da Ana também. Parabéns pela apresentação, Thaís. Foi muito bom. Anotei suas dicas já para começar a aplicar. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós temos mais um minutinho, senão estamos encerrando. Vamos ver. Não chegou nenhuma. É isso. Pessoal, como sempre, a apresentação está sendo gravada, vai estar disponível daqui a pouco lá no nosso site. Thaís, muito obrigado pela apresentação, foi ótima. Tá? Pessoal, Obrigada, gente. para todos.